Eu queria falar hoje sobre um tema que é um tema muito recorrente há um tempo no Brasil, né, de forma bastante equivocada, eu diria, porque não deveria ser um debate pensando nos extremos, mas que é um debate importante. E também é importante notar que é um tipo de debate que aparece em tempos de crise, que é a questão do estado de mais ou estado de menos, mais estado ou menos estado. E pelo menos até agora ninguém falou estado nenhum, estado zero, né, como seria o pensamento anarquista. Eu acho que o que a gente tem que analisar é o que está por trás desse discurso. Por que ele aparece agora? Não vou falar, não vou entrar nas questões do que é o Estado, porque isso é um tema longo, né? A gente teria que, talvez até na antiguidade, né? Passar pela polis grega, pelo Império Romano, pelo conceito de reinado, até a formação dos Estados modernos, mas não é o caso. Eu vou falar de algo bem atual, que é o seguinte: há pessoas que precisam do Estado e há pessoas que não precisam do Estado. Pelo contrário, há pessoas que não só não precisam do Estado, como o Estado é visto como um empecilho. Empecilho aos seus anseios, empecilho aos seus desejos, aos seus anseios de poder, enfim, anseios econômicos, principalmente. Quem é que precisa de Estado e quem é que não precisa de Estado e vê o Estado de forma negativa? Há poucos anos atrás, quando, digamos assim, no auge do governo petista, né, principalmente no segundo mandato de Lula, entrando no primeiro mandato de Dilma, o Brasil vivia uma relativa estabilidade econômica, vivia pleno emprego, vivia inflação controlada, ganho real, né, dos salários das famílias e principalmente o consumo, né, consumo bastante elevado. Naquele momento, ninguém falou em estado de mais ou estado de menos, nem o pobre nem o rico. Você não via empresários reclamando de estado de mais. Você não via a elite econômica, de forma geral, reclamando de estado de mais. Aliás, eles ganharam bastante e se eram milionários, ficaram bilionários com o estado de mais. Mas não reclamaram. E o pobre, de forma geral, não estava a par dessa discussão, né? E de alguma maneira eles se beneficiaram pela intervenção, né, dos governos petistas no Estado, na economia de forma geral. Então, quem é que é contra o Estado demais? Quem simplesmente não precisa dele. Famílias de classe média alta e famílias ricas, riquíssimas, milionárias, né, de uma riqueza que pode ficar 3, 4 gerações sem trabalhar, que tem dinheiro rendido. Essas pessoas não precisam do Estado. As condições de sobrevivência delas estão garantidas. A educação está garantida, a saúde está garantida, a alimentação nem se fala. Eles têm
de sobra, né? Tem até para o luxo. Então, esse tipo de pessoas são pessoas que sentem o Estado como um empecilho quando, por exemplo, eles viajam, né, para os Estados Unidos e existe uma cota para trazer, uma cota em dólar, né, para trazer produtos de lá. Aí eles dizem que o Estado está intervindo, né, na economia. Também, em geral, é o tipo, é uma classe que se incomoda que um brasileiro receba ajuda do Estado como um Bolsa Família, como se isso onerasse o Estado, como se isso fosse fazer faltar para ele. Quem é que precisa do Estado? Quem é pobre? Quem é miserável? Que é a grande maioria do Brasil. Essas pessoas em que o que elas ganham diariamente não dá para pagar a sua alimentação, não dá para pagar a sua saúde, não dá para pagar a sua escolaridade dos seus filhos. Elas precisam sim que um governo cuide delas, que um governo alavanque, que ajude a vida delas. Porque se você espera isso do mercado propriamente dito, não vai acontecer. Inclusive, nem é a função do mercado. Então, essas pessoas precisam sim do Estado. A questão que eu considero de Estado de menos ou Estado de mais é uma questão imposta de cima para baixo. E, como eu disse, né, repetindo, é uma questão que só aparece em tempos de crise. É o andar de cima, quando perde alguma coisa, acha que a culpa é do andar de baixo, que está tendo benefícios, que o Estado está olhando mais por ele do que as classes de cima. E a classe média é, né, historicamente, aquela classe que, como no Alto da Compadecida, naquela, naquele episódio da porca, né? Ora tinha dinheiro, ora não tinha, né? Ora tinha uma tira de couro, ora não tem a tira de couro. Ora o dinheiro vale, ora o dinheiro não vale. Ora é a solução, ora é o problema. Então a classe média fica nessa. Então, no fundo, é a classe média que é empurrada ideologicamente para essa discussão de se deve ter Estado de mais ou Estado de menos. Eu acho que a questão política, né, não é se é Estado de mais ou Estado de menos, é a qualidade do Estado. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse um Estado como é na Noruega, como é na Finlândia. Será que lá é Estado de mais ou Estado de menos? Né? Dê uma estudada nas condições políticas e econômicas daquele país, desses países, e depois me digam se lá é Estado de mais ou Estado de menos. Eu sei que eles têm diferenças para a gente, diferenças